O governo divulgou regras, um plano para estimular a contratação de jovens. Esse programa Verde e Amarelo, reduz alguns direitos e flexibiliza regras para vagas com carteira assinada. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Secretário, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos que nos escutam e a vocês também. Prazer é todo meu, sempre à disposição. Secretário, os jornais especulam hoje, trazem algumas informações indicando que algumas regras, principalmente os empresários que terão algumas reduções de impostos, podem abrir mão de recolher tributos, que isso tudo seria um pacote com uma parte seria ilegal. Como é que o senhor rebate isso? Claro que o Ministério estudou juridicamente esse processo, não é? Com certeza, não tem nada de ilegal, muito pelo contrário, até porque é uma lei, né? O presidente Jair Bolsonaro assina uma medida provisória, ela já tem efeitos imediatos, ela passou por um crivo bastante primoroso aqui do ponto de vista jurídico, então do ponto de vista de ilegalidade, certamente não há nenhum problema. Assim, uma opção política de prestigiar jovens no primeiro emprego. E por que essa opção política? Pelo motivo de serem as pessoas que, em havendo uma reação da economia, uma reação no mercado de trabalho, são aquelas que, por último, têm acesso a esse mercado, né? Então, é o público que a gente entende mais vulnerável. Então, a opção política por se fazer e tentar estimular, né, que essas pessoas possam serem albergadas pelo mercado de trabalho com a redução de custo da mão de obra, proporcionando para elas uma oportunidade de qualificação, tendo em vista que a melhor qualificação é o próprio emprego, e dando a oportunidade de se manterem também nesse emprego com um custo mais reduzido, fomentar a economia e gerar um ambiente mais propício para o crescimento do Brasil. Oi, secretário, e isso daí não corre risco de precarizar já o emprego existente? Veja, eu creio que não. Vou te explicar por quê, e até aproveito para fazer uma diferenciação de outras políticas, de outros governos que caminharam com políticas semelhantes. E vou mostrar por que a nossa ela tem algumas travas que evitam essa precarização. Já se tentou fazer desoneração de folha e, de fato, ela não foi bem feita. E por que ela não foi bem feita? Porque a mera desoneração de folha sem travas faz com que o empresário tenha esse desconto e esse desconto não se reverta na contratação de jovens ou não se reverta em emprego. E pura e simplesmente numa redução de custos. O que nós fizemos? Nós colocamos várias travas essas que não são burocráticas, muito pelo contrário, são de simples fiscalização por meio de sistemas que obrigam essa contratação no primeiro emprego, que reduzem sobremaneira a possibilidade de substituição de mão de obra, né, e que fazem com que, certamente, essa desoneração e essa redução de custo vire contratação. Então, o grande mote desse emprego não é simplesmente a desoneração de folha, mas uma política muito bem traçada e muito bem fiscalizada que fará com que a redução de custo vire emprego. Esse é o ponto fundamental. E ela tem muito mais do que a mera desoneração. Então, para que vocês tenham uma ideia, ela não é uma desoneração pura e simples. O contrato de trabalho é um contrato novo, não é um contrato regido pela CLT. Então, é um contrato específico, com regras muito mais simplificadas, com menor burocracia e com uma fiscalização que não é pessoal, mas uma fiscalização específica de sistema, que faz com que, necessariamente, nós tenhamos, para cada redução, uma nova contratação. Samidana. Secretário, eu tenho duas perguntas bem curtas. A primeira tinha sido anunciado um plano para incentivar jovens, como foi feito, mas também um plano para os acima de 55 anos. O governo ainda vai fazer algo nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, alguns países trabalham com salários mínimos escalonados. Por quê? Porque às vezes R$1.000, eu não acho muito, mas o jovem não consegue a produtividade para se pagar. Então, alguns países fazem salários menores, principalmente para os que entram no mercado de trabalho. Tem alguma
medida que vocês estão estudando nesse sentido? Maravilha, Sam, eu agradeço as perguntas e começo pela primeira. Nós, de fato, pensamos em várias possibilidades. E quando se pensa em muitas coisas, né, e isso é a maneira correta de se fazer, se propõe e se coloca a ideia para que seja feito um debate interno. E para nós, fundamentalmente, as pessoas mais vulneráveis são jovens, num primeiro momento, e no segundo, aquelas pessoas acima de 55 anos, que também têm uma dificuldade significativa para se colocar no mercado de trabalho ou se recolocar no mercado de trabalho. No entanto, o que nós optamos por fazer? Eu gosto de deixar sempre muito claro que esse programa é um piloto. E é um piloto que causa até algumas vezes estranheza, porque as pessoas não estão acostumadas com a total transparência que esse governo tem colocado. Então, tem muita gente já dizendo, olha, estão trocando o seguro-desemprego, a contribuição do seguro-desemprego por o programa Verde e Amarelo. Isso não tem nenhum cabimento. E qual que é a nossa ideia e qual que é a nossa política? Tendo em vista a lei de responsabilidade fiscal, para que façamos um programa que traga desoneração de folha, especialmente por conta do artigo 14 dessa lei, né, nós temos que comprovar ou temos que trazer a fonte de custeio. Não necessariamente a fonte faz com que ela seja diretamente ligada ao programa. Pode ser uma outra fonte de custeio, mas que faça frente às novas despesas. E o que nós fizemos? Nós unimos o útil ao agradável e criamos aqui um ambiente que também é um ambiente de inclusão previdenciária. As pessoas que estão em seguro-desemprego, que não contribuem quando no gozo desse benefício, acabam não levando esse tempo para a contagem previdenciária. Isso gera muita judicialização, isso gera um fato que essas pessoas, por todo o período que estão em gozo de seguro-desemprego, acabam não computando isso para suas futuras aposentadorias. Então, criamos esse ambiente de inclusão previdenciária e estamos entregando isso numa extrema transparência como a fonte de custeio necessária para fazer frente à nova política que inclui jovens no mercado de trabalho. O que nós chegamos à conclusão? Qual a conclusão que nós chegamos? Como é um piloto, e se colocássemos também as pessoas com 55 anos ou mais neste programa, neste primeiro momento, nós não teríamos a necessária fonte de custeio. Então, o que nós fizemos? Para que não incorrêssemos em crime de responsabilidade, que nós já vimos isso no Brasil no passado próximo, nós optamos por fazer exatamente aquilo que tínhamos fonte de custeio. Então, vamos começar devagar, mas esse devagar é um devagar que é do tamanho do Brasil, para parafrasear o Rogério Marinho. Por quê? A geração de emprego é muito significativa. 1,8 milhão de jovens. Então, optamos por fazer o seguinte, vamos começar com jovens, que são os mais vulneráveis, e aí, dando certo o programa, optaremos por expandi-lo, e aí sim com uma outra fonte de custeio que faça frente à política. Simples assim, né? Não temos que tergiversar, não temos que trazer discurso diferente, a ideia é simples assim. Não fizemos por hora, por conta da fonte de custeio e por ser um piloto. Segunda ideia, o Brasil, como cláusula pétrea, não pode criar algo que seja abaixo do salário mínimo. Isso é uma política pública, optamos por ela, temos que fazer assim. Então, não podemos criar algo que seja abaixo do salário mínimo. Portanto, criamos uma política que prestigia do mínimo até 1,5 salários mínimos e que também não traga o achatamento salarial. Por quê? Porque a pessoa pode ter um acréscimo salarial e ainda assim essa isenção permanecer no valor do salário mínimo. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que a pessoa galgue, mesmo que ela tenha um aumento salarial, a redução continuará dentro da faixa que nós estamos dando. Então essa é a ideia para que possamos incluir os jovens que ganham de um salário mínimo até 1,5 e que não façamos a redução salarial e possibilitemos que ela tenha um aumento salarial e a faixa de isenção continue dentro do programa. Secretário, bom dia, aqui é o Bruno Garchagen.
Bom dia, Bruno. Secretário, o que o governo, quer dizer, a equipe que montou esse projeto, levou em consideração para acreditar que esse incentivo positivo que vocês criaram terá uma resposta da iniciativa privada? Porque também não adianta você criar uma série de mecanismos sem essa expectativa. Então, o que fez com que a equipe acredite ou acreditasse que esse conjunto de medidas efetivamente resultaria na contratação por parte das empresas? Perfeito, Bruno. Essa pergunta é maravilhosa. Eu até te agradeço pela oportunidade de falar com os ouvintes da Jovem Pan, especialmente sobre essa questão. Nós estamos traçando as políticas públicas por meio de 2 caminhos. O primeiro deles é pegar políticas antigas, que já foram usadas no Brasil e no mundo, trazer o que é bom e tirar o que é ruim. Fizemos isso. Tínhamos a ideia de trazer os jovens para dentro do mercado de trabalho. Pegamos e estudamos por 6 meses todas as políticas no Brasil e no mundo que já fizeram esse tipo de... que já tentaram esse tipo de ideia. Trouxemos o que é bom e extirpamos o que é ruim. Por exemplo, a desoneração é muito boa. O que é ruim nela? Uma desoneração sem trava. O que é ruim? Também o excesso de travas. Então nós trouxemos uma desoneração simples, com pequenas travas, mas não com muitas travas. Por quê? Para evitar que o empresário simplesmente não contrate e faça com que essa desoneração seja simples lucro para ele. Então temos uma trava, mas não burocratizamos a ponto de necessitarmos de uma atuação humana para fazer a fiscalização. Nossa fiscalização vai ser muito simples e com base em sistema, com base no e-social, que no futuro chamará e-digital. Primeiro ponto, políticas que já tentamos, ou que o mundo ou o Brasil já tentaram e deram certo, ou tiveram alguns pontos que não deram certo, vamos tirar o que naufragou e trazer o que é bom. E o segundo ponto, Bruno, é o seguinte: conversamos com todo mundo. Nós, em 6 meses, conversamos com todos os setores. Essa é a nossa ideia. Nós falamos com empresários de todos os setores do Brasil, com todas as pessoas que vão contratar, e inclusive temos aqui cartas de intenção dessas pessoas que contratarão. E o terceiro ponto, que aí eu acho que é mais uma nova ideia, nós não só criamos essa política de desoneração, nós criamos mais de 15 medidas que darão subsídio, que darão sustentação para a política de desoneração. Então, o programa Verde Amarelo, o contrato Verde Amarelo, não é pura e simplesmente desoneração de folha. São mais de 15 medidas que darão a sustentação para que essa contratação seja exitosa. Secretário Bruno Bianco, do Ministério da Economia, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, e quando vier a São Paulo está convidado a conhecer os nossos novos estúdios. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, eu que agradeço, parabéns pelo novo estúdio e obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.